É, agora a gente vai, eu acho que uma maneira mais racional de continuar o curso, né? Já que agora a gente já foi passado assim, né, o contexto, né, de condições de contorno, o tamanho do problema. Não, acho que ainda falta uma coisa, é só para enfatizar a questão das escalas, porque a gente falou das escalas, mas tem algo ainda só para a gente enfatizar numericamente, para ter alguns números, né, só para não ficar naquele diagrama lá que eu esqueci o nome do cara. Cadê aqui? Open board. Não. Deixa eu compartilhar a tela. Compartilhar. Share screen. Tá, então isso aqui é uma análise comparativa de números, né? Que eu acho interessante que quando a gente fala de oceanografia física, né? Então tem as diversas escalas, né? Mas é legal fazer uma tabela para ter alguns números mais ou menos característicos. Então vamos fazer aqui uma tabela. Vamos separar aqui, então, de maneira grosseira, vamos separar, né, a dinâmica dos oceanos, né, que daí quando o oceano, fala de estuário, fala de plataforma, né, então vou separar aqui da escala menor. Não, tá feio isso aqui. Vou pegar uma linha média. Então vou colocar aqui estuário. Intermediário, vamos colocar plataforma. E aqui vamos colocar oceanos. Quer dizer, bacias oceânicas, né? Quer dizer, uma escala muito grande. Bom, então, acho que é mais fácil começar em termos. Todo problema de mecânica dos fluidos, a gente costuma separar a componente vertical da horizontal, né? Quer dizer, a gente tem um espaço, ele é tridimensional, mas via de regra geral, tudo que acontece na componente horizontal é ligeiramente diferente da componente vertical, em termos de escala, temporal, espacial e tudo mais. Então, nós costumamos separar sempre o espaço em dois, né? Então, vamos colocar aqui o vertical. Vou colocar aqui, escrever aqui, tentar escrever bonito aqui. Espaço vertical e o horizontal. Que é, no caso, o espaço vertical é a profundidade, né? Tá, dá aula com essas tabletas aqui. Tá. E quando ele fala de profundidade de estuário, né, o que vocês me sugerem aqui como profundidades aceitáveis para estuários? Né, para sair assim, aqui, qual que é uma escala vertical que a gente espera que a gente vai ter os problemas associados à movimentação da água em estuários? Que valores vocês me sugeririam? $10 é um valor, mas
vamos tentar colocar uma escala aqui, né, de tanto a tanto. Então, uma profundidade baixa para estuário seria da ordem... Vamos colocar aqui em metros, né? Vamos colocar, então, seria da ordem de estuários, embora, assim, quando a gente esse também é um vício, que geralmente quando eu falo, o estuário tal, lá tem a profundidade de 10 metros. Geralmente vocês estão falando do canal, né? Mas o estuário não é só o canal, é toda a área intermareal, são as áreas de baixios, né? Então, por exemplo, qual que é a profundidade do estuário da Lagoa dos Patos? Vocês vão falar, 10, 12 metros. 10, 12 metros no canal. Mas a maior parte do estuário não é canal. A maior parte do estuário são regiões mais rasas, que a profundidade pode estar lá entre 1 metro, 2 metros. Tá? Então, via de regra, profundidades da ordem de poucos metros até dezenas de metros. Tá? Pode chegar a centenas? Pode, mas é muito incomum, a não ser nos fiordes, mas os fiordes é um caso à parte. Tá? Então, estuário, via de regra geral, tem profundidades que são da ordem de poucos metros até dezenas de metros. Tá? Então, o estuário de 15, 20, 30 metros é ok. O estuário de 80 metros já é uma coisa meio rara. E centenas de metros a gente só vai encontrar, eu acho que só os fiordes, propriamente ditos. Tá? Quando a gente vai para a plataforma, a gente passa a ter aqui, então, também de poucos metros, né, na plataforma interna, né, se a gente vai encarar o problema da zona de arrebentação junto, né, já que a gente viu que esse é um problema que, na verdade, é um problemão que a gente é mal resolvido de maneira geral. Né, então, varia também de poucos metros, só que aqui vai até centenas de metros. Vocês estão vendo minha tela, né? Só para conferir. Sim. Tá. E quando a gente fala de oceanos, né? Aí, assim, de maneira geral, embora a gente possa falar de processos específicos, aqui a gente está falando, de maneira geral, milhares de metros. Tá? Então, aqui vocês podem ter uma noção, né? Inclusive, por que, por exemplo, eu estudo muito estuários, estudo muito plataforma, principalmente plataforma interna, né? Porque a escala aqui é bem parecida. Mas eu não costumo me meter muito na área oceânica porque é outra escala, né? Então, apesar que tem processos oceânicos que eu consigo avaliar quando eles estão nessas escalas aqui. Por exemplo, a circulação em volta de uma ilha ou a ressurgência pelo fundo, essas coisas assim, é uma área que eu também poderia investigar, mas geralmente oceanos tem uma escala bem distinta. E aqui vem a escala horizontal também. Aliás, a horizontal. Só que aqui nós temos um problema, né? Quer dizer, a escala horizontal, vamos começar pelos oceanos aqui, que vai ser mais fácil, né? Quando a gente fala de escala horizontal dos oceanos, é mais ou menos qual que é a dimensão horizontal do problema. E os oceanos, né, se a gente for imaginar, eles têm milhares de quilômetros, quer dizer, vamos colocar aqui, se a gente considerar processos de mesoscala, de centenas a milhares de quilômetros. E não importa se é X ou se é Y. Tá? Então, escala oceânica é 10 a terceira, mas mesoscala já está aqui no 10 a 2 quilômetros, centenas de quilômetros. E isso aqui, de maneira geral, não importa a orientação. Tá? Então, aqui, digamos assim, os problemas nos oceanos são isotrópicos. Né? O que significa isotrópico? Palavras complicadas que geralmente a gente usa de vez em quando, né? Mas alguém lembra o que significa isotrópico? Acho que em química vocês veem essas coisas, talvez tem propriedades isotrópicas, anisotrópicas, né? Mas vocês lembram o que significa isotrópico? Sim, não, ninguém chuta. Ninguém acessa o Google, o dicionário do Google para responder.
Todo mundo tendo problemas de circulação sanguínea no cérebro depois do almoço? Durante. Então, ninguém lembra o que significa isotrópico e anisotrópico? Propriedades constantes? Não. Quer dizer, não é propriedades constantes. Significa que a variabilidade é uniforme para todos os lados. Quer dizer, eu não tenho uma orientação preferencial. Quer dizer, eu posso ter uma corrente para qualquer lado, com igual probabilidade. Tá? Quer dizer, uma corrente leste-oeste, norte-sul pode ter a mesma velocidade. Esse é o sentido, no nosso caso aqui, o que significa isotrópico. Então vamos colocar aqui, né, só para vocês lembrarem da palavra. Isotrópico. Já quando a gente vai falar de componente horizontal nas plataformas, né, aí a gente já falou bastante, né, já começou a falar da forma da plataforma, e as plataformas elas têm uma largura e um comprimento, né, tipo assim, elas têm uma dimensão associada a um eixo maior e a um eixo menor, né? Então, isso faz com que nós tenhamos, vou separar aqui, então, o que a gente pode caracterizar como largura e comprimento, né? A largura é meio fácil, né, de chegar lá, porque é pegar a carta náutica. Você olha a carta náutica lá, vê mais ou menos onde está a linha de 200 metros e está ali a largura. E a largura, então, a gente sabe que isso aqui pode ser plataformas muito estreitas, né, quase sem plataforma, pode ter algumas de poucos quilômetros, né, mas assim, nem é plataforma continental, até centenas de quilômetros. Né? Então, isso aqui fica... Né? Vocês estão vendo bem aqui ou eu preciso escrever maior? Dá pra ver. Tá, então 10 a 0 até 10 a 2 quilômetros. Né? Então, a maioria vai ficar nas dezenas, nas centenas de quilômetros, né? Então, mas esse aqui seriam escalas de grandeza da largura da plataforma, tá? Mas quando a gente fala escala de comprimento, é muito mais subjetivo, né, dizer quão é o comprimento de uma plataforma continental. Quer dizer, e aí porque nós não temos os limites, né, bem definidos. Então, por exemplo, mas daí vai depender muito da região que você está trabalhando, né, se há alguma feição que caracteriza setores da plataforma. Por exemplo, a gente pode, assim, aqui dizer que a plataforma entre o Cabo de Santa Marta, deixa eu abrir aqui o Google Earth, deixa eu desktop, cadê meu Google Earth? Estava aberto? Não, cadê você? Tá aqui. Não, show desktop. Você vai pro cantinho aqui. Ok. Então, assim, nós podemos caracterizar aqui a plataforma entre a saída do Prata até a Cabo de Santa Marta, nessa região aqui, e caracterizar isso. Aqui eu posso usar aqui a canetinha, posso? Posso. Então, eu posso pegar aqui desde a saída do Prata até aqui e dizer que isso aqui está mais ou menos numa região que sofre as mesmas influências físicas, tem um formato relativamente uniforme. Então eu posso usar o Cabo de Santa Marta e aqui o Punta del Este como delimitadores desse trecho de plataforma aqui, né? Então isso é possível. E agora como que eu ando aqui?
né? E já também aqui no Brasil, sai fora. E aqui também a gente costuma, aqui no Brasil, o pessoal costuma separar também o trecho aqui entre Santa Marta e Cabo Frio e dizer que isso aqui é a plataforma da reentrância sudeste do Brasil, né? Então tem essa questão da distinção. Por exemplo, essa plataforma aqui, né, entre Cabo Frio e para o norte, então aqui ela já é mais variável. Então aqui tem aqui a região do Banco de Abrolhos. Então só o Banco de Abrolhos já caracteriza uma região distinta das plataformas para cima e para o norte. E assim como a Bahia aqui, né? Quando você pega o litoral da Bahia, a plataforma é rasinha. Então isso é muito relativo de lugar para lugar, tá? Mas a gente pode colocar facilmente. Volta, cadê tu? Tá aqui. Que quando a gente fala de comprimento de plataforma, nós estamos falando de centenas até alguns milhares de quilômetros, né? Então a largura vai vamos tirar aqui, de dezenas a centenas de quilômetros, e o comprimento de centenas a milhares de quilômetros. Então as plataformas são de maneira geral longas e estreitas, né? Quer dizer, o comprimento delas é uma ordem de magnitude maior que a largura. E isso faz com que, não tem nem onde escrever aqui, mas o comportamento das correntes na plataforma e também em função da borda fechada, que é o continente, né, a linha de costa, as correntes na plataforma tornam-se mais anisotrópicas. Tá? Significa que as correntes paralelas à linha de costa costumam ser, via de regra geral, mais intensas do que as correntes através da plataforma. Enquanto que nos oceanos as correntes são isotrópicas, elas podem ir para qualquer lugar, quer dizer, grosseiramente falando. Nas plataformas, as correntes ao longo da plataforma, paralelas à linha de costa, costumam ser mais intensas do que as correntes através da plataforma. Então isso significa que as correntes, isso aqui é um padrão anisotrópico. E quando a gente vai para os estuários, né, então a gente costuma nos estuários ter também isso aqui mais acentuado, e porque nós vamos ter então também a questão da largura e comprimento, né, mas a largura de estuário pode ser também de literalmente dezenas de metros, né? Porque ele não tem um tamanho mínimo de estuário, assim, né? O que é um mínimo estuário? Não tem. Por exemplo, se vocês forem lá na Barra do Chuí, o Chuí é um estuário, né? Tipo, mas tem lá 30 metros de largura. Tá? Então eles têm desde poucos metros até milhares de metros, né? Então até vários quilômetros. Pode chegar aqui até algumas dezenas de quilômetros, né? Estuários muito grandes. Por exemplo, a boca de Chesapeake Bay lá eu acho que tem uns 20 quilômetros de largura, né? Então isso vai de cada região também. Mas aqui fica nessa banda. E o comprimento é bastante variado também, mas é já na escala de poucos quilômetros, né? Por exemplo, o Arroio Chuí, se a gente for considerar um estuário ali, estudar um estuário, ele deve ter uns 5, 10 quilômetros de comprimento. Até estuários muito grandes, né? Como a Baía de São Marcos, lá no Maranhão, Rio Pará, Chesapeake Bay, São Francisco Bay, que tem centenas de quilômetros de comprimento. Tá? Então, os estuários, essa questão de largura e comprimento é muito mais forte do que nas plataformas. E então aqui as correntes são muito mais anisotrópicas. Né? Então, enquanto que aqui você tem ainda componentes longitudinal e transversal relativamente forte essa variação, né? Mas nos estuários as correntes são muito mais anisotrópicas por dois motivos, né? Porque eu vou colocar aqui, tá ficando uma bagunça isso aqui, né? Mas isso aqui, as plataformas têm
uma borda fechada, uma borda horizontal fechada, né? Uma borda fechada. Enquanto que os estuários têm duas bordas fechadas. Dois lados, né? Porque geralmente estuários, a maioria dos estuários são canalizados. Duas bordas fechadas. Né? Então isso aqui distingue bem a dinâmica de plataforma de dinâmica de estuários. Né? Enquanto que os oceanos, apesar de ter as fronteiras com o talude, etc e tal, né? Tipo, esse problema de borda assim não é tão importante. Tá? Não que não seja importante, mas é muito menos importante do que é quando a gente fala de plataforma ou fala de estuários. Tá? E aqui tem também a questão da escala de tempo. Tá? Então aqui a escala vertical e horizontal, né? E a questão das bordas aqui que causa as correntes serem fortemente anisotrópicas ou isotrópicas. E na plataforma também tem enquanto que no estuário geralmente ele é totalmente anisotrópico, as plataformas elas tendem a ser mais anisotrópicas próximos da linha de costa, e à medida que a gente se afasta da linha de costa, né, que vai lá para a quebra da plataforma, elas tendem a ser mais isotrópicas, tá? Então esse padrão também obviamente que é afetado pela distância da borda fechada. E na escala de tempo, a letrinha bonita. E na escala de tempo, né, onde a gente espera que vai concentrar os processos que regulam a dinâmica, etc. E tal, ou melhor dizendo, a variabilidade temporal, oceanos a gente pode colocar facilmente aqui como sazonal. Sazonal a interanual. Né? Então, assim, se você vai, entendo assim, vou fazer uma campanha de campo, né? Então, se eu vai fazer um embarque, se o embarque durar um mês para coletar suas amostras, em termos oceanográficos, isso está tudo bem, né? Você vai estar pegando vai estar capturando um mesmo padrão na tua área amostral. Já quando ele vai trabalhar com plataforma, as escalas de tempo, e obviamente agora eu vou falar que vai depender muito do clima que você está sujeito, né? Porque se a gente estiver num clima tropical, tá? Isso aqui vai ser fortemente regulado por uma escala de tempo. Uma coisa vai ser a sazonal, porque é a mesma história do que acontece nos oceanos, mas dependendo de qual plataforma você está, nós vamos ter também uma componente forte, vou colocar aqui, escala de maré, tá? Não vou colocar mas escala de maré que é 12 horas. Por exemplo, a região da plataforma amazônica, ela tem maré, ela tem uma variação sazonal bastante clara, mas lá a maré tem 4, 5 metros. Então a maré, assim, se você está trabalhando na plataforma interna, né, se você, dependendo que o momento da maré você está fazendo uma coleta, você pode pegar coisas muito diferentes. Então esses dois aqui vão ser bastante importantes. Em regiões, vou colocar aqui, maior do que 20 graus de latitude, né, tanto para o norte quanto para o sul, aí nós começa a entrar uma outra componente importante aqui, além de uma componente sazonal, além de uma componente de maré, que são a maré é importante em algumas plataformas e não é importante em outras plataformas, né, que vai depender da amplitude da maré, mas quando a gente vai para latitudes maiores, nós tem um outro componente que varia muito numa escala de tempo menor que a sazonal. E quem é? Então, quando a gente começa a ir para abaixo de 20 graus de latitude,
nós passamos a ter... deixa eu mostrar uma imagem para vocês aqui. Você conhece isso aqui? Isso aqui é uma coisa incrível. Isso aqui é a Terra ontem, como estava a Terra ontem. Né? E eu tenho ainda 4 visões distintas de como estava a Terra ontem. E hoje, o satélite, quer dizer, o satélite já passou, né? Mas o dado não foi processado ainda para fornecer aqui, mas isso é Terra hoje, né? Com os satélites da série MODES. Não, MODES é o sensor, é o satélite Terra, Aqua, Suomi e o NOAA 20. Tá? Então isso aqui é a Terra ontem, isso aqui é a Terra hoje, tá? E é legal, assim, o legal dessas imagens, assim, que pegam o planeta inteiro, porque isso aqui, eu acho que demora algumas horas para o satélite fazer essa cobertura toda aqui. Mas então, se vocês observarem, né, as regiões de baixa latitude, né, mais ou menos 20 graus, é onde que tem essa faixa central aqui, né, onde tem a floresta amazônica, o Congo, a Indonésia aqui. O clima aqui é o clima tropical, né, que fica entre os trópicos, né, que tem a ver com a inclinação do eixo da Terra em relação à rotação em volta do Sol. E o clima aqui é um clima bem regulado no tempo. Né? Ele tem uma variabilidade, mas o padrão de vento aqui, né, se alguém já foi para o Nordeste, para o Ceará, então o vento costuma ser muito regular. Tá? Ele tem variação, mas ele costuma soprar sempre do mesmo jeito todos os dias. Sempre o vento vem, porque o vento é regulado aqui pelo centro alta permanente de alta pressão aqui do Atlântico. Então aqui o vento sempre vem do mar para a costa e ele tem uma variação sazonal e obviamente que isso vai afetar o que acontece na plataforma. Mas imagino que talvez vocês já tenham tido alguma aula que mostra, tá vendo esses padrões que tem aqui embaixo da imagem? Deixa eu achar cadê o Openboard, Show Desktop, o laserzinho aqui. Então, vocês estão vendo esses padrões aqui? E aqui em cima também? Então, vocês já tiveram alguma aula sobre isso? O que é isso? Tá vendo que forma aqui as curvas, aqui formam uma volta, as nuvens, e aqui está bem claro aqui essa... Então, isso aqui é o que a gente chama de ondas planetárias, né? Que a Terra está girando, aqui em cima, aqui dá para escrever, é legal que dá para escrever aqui, vamos ver. Aqui em cima, o vento sopra para cá. E aqui embaixo, o vento sopra para cá. E aqui forma, então, uma zona de instabilidade planetária. Então, a partir de 20 graus sul, né, isso aqui fica mais notável. E essas instabilidades podem formar, né, frentes frias. Né, ou frentes quentes também, né, mas geralmente frentes frias. E são ondas, né? São ondas. E essas ondas elas são aleatórias, né? A natureza delas é aleatória, mas elas têm uma periodicidade, né?
E essa periodicidade é associada com a passagem dessas ondas por algum lugar na Terra, né? Porque isso aqui é na atmosfera. Então, se você está parado aqui em Rio Grande, você vai ver a onda passando através de você, né? E que periodicidade é essa que tem essas ondas planetárias? Né? Alguém imagina qual que seria a periodicidade delas? Quando eu falo que uma onda dessas passa por nós, geralmente quebrando, é uma frente fria. Qual que é a periodicidade de passagem de frentes frias aqui? É um fenômeno muito importante na dinâmica, qualquer dinâmica de qualquer plataforma abaixo de 20 graus é a passagem das frentes frias, não importa onde você esteja no globo, né? E as frentes frias têm uma periodicidade de 7 a, sei lá, vamos colocar 15 dias aqui para ficar mais fácil. 7 a 15 dias. Né? E a cada 7 a 15 dias, você tem, em um ciclo de 7 a 15 dias, você tem que o vento está soprando de um lado, daí passa uma onda como essa, o vento vira para o outro lado, vira para outra direção e sopra por alguns dias nessa outra direção e depois retorna a soprar na direção que estava soprando antes. Tá? Então, isso aqui é muito importante em latitudes maiores do que 20 graus para o norte e para o sul, porque isso aqui está associado com a passagem de frentes frias. Tá? E cada frente fria tem uma característica diferente, mas é uma escala de tempo muito importante em processo. E aí, isso aqui cria alguns problemas, né? Porque, por exemplo, aqui na plataforma de Rio Grande, maré não é importante, né? Porque a maré é bem pequenininha aqui. Mas as frentes frias são extremamente importantes. Então, imagine que você vai fazer um cruzeiro oceanográfico que começa no Chuí e termina em Santa Marta. E esse cruzeiro dura 2 semanas ou 3 semanas. Possivelmente, durante esse cruzeiro, você vai estar capturando momentos diferentes relacionados à interação com o vento com a plataforma. Principalmente se você estiver interessado na área mais rasa, assim, tipo, menos do que 30 metros de profundidade. Talvez lá para 100 metros isso não vai ser tão importante, mas se você está tentando estudar alguma coisa próximo mais à linha de costa, né, com profundidades menos que 30 metros, você precisa ter uma estratégia amostral que permita você capturar a variabilidade associada com essa escala aqui. Tá? Então, no tempo, as plataformas respondem, de maneira geral, todas, a um fator sazonal, né, que vai mudar o vento, vai mudar a radiação, vai mudar as tempestades. A maré pode ser importante, né, em algumas plataformas, ela não é importante em outras. Né? Isso vai depender muito de como é a maré no planeta. Né? Por exemplo, se você estiver lá no Maine, lá no Baía de Bafim, a maré é extremamente importante. Mas se você estiver aqui em Rio Grande, aqui na plataforma sul do Brasil, maré não é importante. Mas se você estiver em altas latitudes, entra essa nova componente, que é devido à variação do vento, que tem esse padrão aqui de 7 a 15 dias. Por exemplo, lá no Ceará, isso não é um problema, porque lá o vento sopra por meses do mesmo jeito. Né? Ele pode até variar a intensidade, ele varia a intensidade, né, no ciclo diário, mas as correntes você sempre está forçando para o mesmo lado. Já em latitudes maiores, com a passagem das frentes frias, existe esse problema não é um problema, né? O fato da inversão do vento, que joga a corrente ou ora para um lado, ora para o outro. Então, é uma escala de tempo importante. E nos estuários, aqui, né, sempre tem uma escala sazonal associada à maior entrada e à menor entrada de água doce no sistema. Né? Geralmente, quase todas as regiões têm um fator sazonal muito forte que regula a precipitação
e daí a maior ou menor vazão dos rios. Mas os estuários têm também a questão da maré, né? Quase invariavelmente a maré é um fator importante, então escala de maré é importante. E esses dois aqui são os mais importantes em estuários. Ventos não são são importantes, mas não faz parte dos principais. Tá? Então, quando a gente fala de dinâmica de estuário, o sazonal, né, que vai regular aqui a vazão dos rios, e a questão das marés, é importante. Nas plataformas, a componente sazonal, principalmente em baixas latitudes, regulando a direção do vento, em altas latitudes, regulando o balanço energético. Né? Por exemplo, o verão tem muito mais energia chegando do que no inverno. E também vai ter a questão também das tempestades mais intensas no inverno, menos intensas no verão. As marés podem ser importantes, por exemplo, se você estiver lá no Mar da Irlanda, a maré é importante, mas se você estiver aqui na plataforma do Rio Grande, não é importante. E, geralmente, quando você estamos mais do que 20 graus de latitude, a escala de tempo associada às frentes frias passa a ser um dos agentes mais importantes para a dinâmica da plataforma. Tá? Então, se a gente vai realizar um estudo, essa escala de tempo tem que ser considerada, né, na estratégia amostral. Então, isso aqui é um quadro, né, que mostra comparativamente, né, uma coisa e outra, e que faz parte do... Deixa eu ver o outro, cadê? Como que eu faço para aqui? Tá aqui embaixo, então. Ah, tá aqui. Como que eu faço para abrir esse troço aqui? Só para o que a gente falou hoje de manhã, né? Então, fechando, né, esse assunto das escalas e dos processos. Então, essas aqui são as escalas de tempo e espaço de processos oceanográficos, e é onde está inserido a questão da plataforma continental. E agora, para voltar para o outro... essa tabelinha fecha, então, fornecendo para vocês alguns números de referência. Bom, então isso aqui conclui essa parte de escala, de definição, de conceitualização do que é a plataforma continental dentro do escopo da oceanografia. Tá? Bom, próximo tópico. Isso aqui era para já ter terminado junto da aula de manhã, mas não deu. Então o próximo tópico na verdade, assim, esse curso a gente vai recapitular várias coisas, né, que vocês já viram, mas não custa nada, né? A velha estratégia pavloviana de ensino, de repetir algumas coisas importantes várias vezes, né, para vocês poderem lembrar. Então, vamos falar agora de já que é água que a gente está tratando, né? Então, a gente tem que fazer uma breve revisão sobre propriedades da água, tá? Porque definitivamente isso tem um papel enorme no que a gente vai entender da dinâmica da plataforma. Propriedades da água e propriedades da água especificamente do mar. Né? Então, quando a gente fala de propriedades da água, são as propriedades físicas da água que nós estamos mais interessados, embora uma propriedade seja mais química do que física. Qual a propriedade física da água mais importante para a dinâmica?
Aliás, vamos só uma recapitulação breve, né? Mas dinâmica é a área da física que é um pouco mais elaborada do que a cinemática. Por que a dinâmica é um pouquinho mais elaborada do que a cinemática na física? O que a dinâmica tem que a cinemática não tem? Letras diferentes? Né? A cinemática, ela trata do movimento e descreve o movimento, mas não está interessado em saber por que esse movimento foi gerado, ou as interações desse movimento com outras coisas. Já a dinâmica, ela incorpora a massa no problema, né? E aí você tem que, quando você incorpora a massa no problema, e a gente começa a tentar entender por que alguma coisa entra em movimento ou deixa de movimento, por que o movimento é alterado. Então, quando a gente fala de dinâmica, nós estamos interessados em movimento desculpe, estou tendo uma crise alérgica. Então, quando a gente fala de dinâmica, nós estamos interessados no movimento e também no quê? Esse mais aqui não é uma soma algébrica. Em movimento e massa. Né? Porque nós queremos saber como que se movimenta e como que a massa está sendo carregada de um lado para o outro. Tá? Então, a cinemática não se interessa pela massa. Quando a gente fala de dinâmica, nós estamos interessados na massa. E como que a massa afeta o movimento. E, para lembrar, né, massa, movimento, isso aqui diz respeito a exatamente o quê? Massa mais movimento, isso aqui, que princípio importante que nós estamos falando aqui? Quais dois princípios importantes que nós precisamos entender para continuar na dinâmica? Que princípio que fala do movimento? Quais são os dois conceitos fundamentais para entender a dinâmica dos fluidos geofísicos? Hein, pessoal? Ali, tá. Então, princípio da conservação do movimento, ou momento, né? Então, é o que está escrito ali, que expressa através de uma lei específica. Qual é a lei que trata da conservação do movimento? Qual é a lei da física que, segunda lei de Newton, que diz igual, então, que movimento é igual força dividido por massa. E a questão da massa, né, que o João já colocou ali, que é o princípio da conservação de massa, que vamos colocar aqui como continuidade, né, que é a continuidade dinâmica, mas que depois ela se transforma em cinemática. Tá, então esses dois aqui são extremamente importantes. Então, só que nós estamos falando das propriedades da água, e propriedades da água
movimento é uma das propriedades da água, mas primeiro a gente vai falar das propriedades que não é o movimento, mas dizem respeito à massa. Então, as propriedades, a gente vai falar um pouquinho das propriedades que dizem respeito à massa de água. Então, daí eu vou perguntar, qual que é a propriedade mais relevante para nós que vamos falar da dinâmica da plataforma? Vocês já viram, né? Vocês têm uma disciplina inteira de propriedades da água, então vocês sabem quais são as propriedades da água. E a minha pergunta é, qual dessas propriedades é a mais importante para nós? Nós na disciplina, né? Que dinâmica da plataforma continental. Então, estão pensando? Quais são as propriedades que vocês viram lá na disciplina? Salinidade, temperatura. Então, vocês viram lá na disciplina algumas propriedades. Vocês viram a salinidade, vocês viram a temperatura. Qual mais vocês viram? Só essas duas? Densidade. Mais alguma outra? Cor. Sei lá, tem algumas outras. Mas então, assim, digamos que vamos pelo mais elementar, né? Digamos que vocês tenham essas três aqui. Qual dessas três aqui vocês acham que é mais importante para a dinâmica? Quer dizer, eu não vou dizer que é mais importante. Todas elas são importantes, mas a mais fundamental. Não é a temperatura. A salinidade. Também não é a salinidade. Logo, né, a densidade. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui, ó, gente, ó, aqui, ó, massa. Tá? Massa. Quem dessas propriedades aqui passa, assim, sugere alguma coisa relacionada com massa? A densidade. Né? Porque a densidade, que a gente chama, como que a gente chama a densidade? Qual que é a letra que a gente abrevia a densidade? Isso é. Não sei se é assim, acho que tem um H aí no teu Rho. Então, essa letra aqui é o Rho, né? Letra grega Rho, que a gente não sei porquê, isso é o padrão da oceanografia, né? É a densidade. E a densidade, o que é a densidade? Como que a gente define a densidade? Como que é definida a densidade? É a razão entre massa e o volume. Né? Então, isso é a definição da densidade. Entrando na questão primordial, né, que massa, o que é? A quantidade de matéria. A quantidade de matéria é o que não é vácuo nem energia no universo. Né? Então, o que não é massa, o que não é energia nem vácuo é matéria. E toda matéria ocupa espaço. Tá? Então, a quantidade de matéria é definida como massa. E o espaço ocupado por essa matéria no espaço cartesiano é o volume. Né? Tridimensional, nós temos um volume. Então,
a relação entre essas duas quantidades primordiais da matéria, que é a massa e o volume, fornece essa terceira quantidade aqui, que relaciona como massa e volume de qualquer substância. Tá? Então, todo problema de dinâmica envolve massa. Só que dinâmica de fluidos, embora na dinâmica da mecânica que não é de fluidos, a gente usa muita massa, né? Porque se a gente pegar um carro que tem 2 toneladas e aplicar uma força assim, então eu vou ter uma resposta. A massa a gente usa a massa. Mas o problema de tratar com fluidos é que geralmente não tem muito significado você trabalhar com qual que é a força, qual que é a aceleração que vai ser dada, que vai dar o movimento para 200 quilos de água, tá? Ou 200 litros de água, 200 metros cúbicos de água. Então, não tem muito significado trabalhar com uma quantidade específica de massa ou volume de água. Mas é onde nós queremos, nós precisamos da massa de qualquer jeito. Então, a unidade, assim, a propriedade física que é mais importante para nós da dinâmica, que a gente vai estudar dinâmica, é a densidade, tá? Então, porque quando a gente for lá trabalhar com, né, então, por exemplo, aqui, né, então, essa equação pode ser simplesmente escrita como movimento é igual a F, né, quer dizer, e quando a gente está trabalhando com fluidos, volume é uma quantidade muito mais objetiva de se trabalhar também. Né? Mas a gente vai ver que isso aqui desaparece depois na equação. Mas tanto faz trabalhar com massa ou densidade vezes volume, que é a mesma coisa. Né? Porque densidade é igual massa vezes volume. Então, massa igual densidade vezes volume. Então, é absolutamente a mesma coisa. Então, essa é a propriedade mais importante. E ela tem uma outra coisa muito importante, porque a densidade é a propriedade. Cadê o apagador aqui? A densidade é a propriedade da água, é a propriedade da matéria, que diz o quão afim é a matéria em relação à força gravitacional. Né? Então, assim, em um fluido, né, se você tem um fluido que tem uma densidade maior e um fluido com densidade menor, sujeitos ao mesmo campo gravitacional, o que vai acontecer? Se eu pegar 2 fluidos, isso é uma abstração mental que vocês têm que fazer. Então, imagine na frente de vocês 2 nuvens, né, sendo que uma nuvem tem densidade maior. Imagine uma nuvem azul e imagine uma nuvem vermelha na frente de vocês. A nuvem azul tem densidade maior que a nuvem vermelha. O que vai acontecer com essas 2 nuvens? Ninguém consegue imaginar o que vai acontecer com as nuvens? Se você colocar 2 nuvens, 2 massas de ar, sendo que uma é mais densa do que a outra. A mais densa vai ficar por baixo da menos densa. A mais densa, ela vai para baixo e vai obrigar a menos densa a ir para cima. Por quê? Porque a mais densa está mais sujeita ao efeito da atração gravitacional. Ela tem mais afinidade pela gravidade do que a menos densa. Tá? Então, a densidade dos fluidos, ela fornece essa propriedade, né? Geostrófica, quer dizer, quanto mais denso do que a outra,
Isso e tem que ser relativo, tá? Porque se as duas forem iguais, não vai acontecer nada. Mas se você tem uma mais densa e uma menos densa, a mais densa sempre vai para baixo, porque ela tem mais afinidade pelo campo gravitacional. Tá? Porém, a densidade... bom, como que a gente mede a densidade? Como que nós medimos a densidade? Estou falando assim... Daí, aí você está dizendo como que a gente calcula a densidade. Eu estou perguntando como que a gente mede. E como que... Mas assim, o João Bueno falou ali que nós podemos medir a densidade com um picnômetro. Né? João, já que você falou do picnômetro, né? Então, poderia explicar para os colegas o que é um picnômetro? Picnômetro... deixa eu mostrar aqui, já que o João falou ali. Vou achar no Google aqui um picnômetro. Picnometer. Com Y. Esse aqui é de gás. Eu vou colocar aqui um liquid picnometer. Então, um picnômetro é... Cadê? Deixa eu achar uma foto. Vou trazer a tela inteira aqui para vocês. Olha, imagens de um picnômetro. É meio decepcionante, né? Vocês acham um picnômetro assim, um aparato extremamente sofisticado, não sei o quê, mas... Então, porque na verdade o que mede um picnômetro? Né? Então vocês estão vendo aqui que... Na verdade o picnômetro não mede a massa, João. Quem mede a massa? Que instrumento que nós usamos para medir a massa? A balança. Tá? E com balança nós então determinamos a massa. Então, massa... Deixa eu apagar esse troço aqui. Massa, nós determinamos com uma balança, tá? E o picnômetro, vocês viram ali o que é o picnômetro? O picnômetro é uma garrafinha, né? Então o que ele está medindo ali? Massa a gente sabe que é balança. Na verdade, o picnômetro não faz nada, tá? Porque o que a gente precisa para medir o volume? Como que a gente mede? Que instrumento analítico nós usamos para medir o volume? Todo mundo já fez química aqui, né? Todo mundo já foi para o laboratório, todo mundo já fez solução. Tá? Então, para fazer uma solução, eu preciso fazer uma solução de cloreto de sódio. Então, o que precisa fazer uma solução de cloreto de sódio? Você precisa de uma balança e precisa do que mais? Além do cloreto de sódio, da pazinha para pegar o sal, de uma balança analítica, né? Mas é necessário uma segunda coisa para fazer uma solução. Qual que é o segundo? Uma pipeta? Não, a pipeta vai ajudar, mas não é ela que vai fazer a solução. Não é a pipeta. A pipeta vai ajudar lá a manipular lá o material, vai pegar,
Mas a solução precisa de dois equipamentos fundamentais. A solução é a quantidade de massa ou quantidade de uma coisa em relação a um volume estabelecido, né? Então você precisa da massa com uma balança e precisamos de um volume bem conhecido. Mas como que nós determinamos um volume bem conhecido? Qual que é o equipamento analítico no laboratório que fornece volume? Tem os equipamentos mais mequetrefe lá, que, tipo a pipeta, o Becker, o Erlenmeyer, todos eles têm marcação de volume, mas nenhum desses é o equipamento para medir volume. Não, não é a proveta. Proveta DEM é a bureta. É o balão volumétrico? É o balão volumétrico. Tá, então, volume a gente mede com precisão, tá, gente? Não, dá para usar a bureta, dá para usar a proveta, dá para usar o Erlenmeyer, dá para usar o balde, dá para usar a xícara, mas o equipamento de precisão analítico para medir volume é o balão volumétrico. Lembram dele? Se vocês não lembram, eu vou trazer aqui o balão volumétrico para vocês. Balão volumétrico. Imagens. Ó, então lembrem lá das aulas de química. E olha que o balão volumétrico, ele, lembra, né? Vamos pegar um qualquer, esse aqui, ó, esse aqui tá. Um balão, ele só mede um volume e a uma temperatura. Tá? Então, o balão volumétrico, por exemplo, esse aqui, ó, ele mede 1000 ml. Aqui está o erro, né? 0,4. Mas esse 1000 ml a 20 graus Celsius. Tá? Então, quando você colocar água aqui, tem essa coisinha aqui, né? Como que chama esse daqui? Esse trocinho aqui do pescoço do balão? Você tem que dizer, eu não lembro mesmo. Isso aqui é o menisco ou o menisco é a superfície da água? Bom, não lembro. Eu acho que é menisco mesmo, né? Daí quando a água, se não me engano, a parte a barriga da água fica aqui, né? Tipo, as bordinhas, né? Por causa do efeito capilar, elas ficam um pouquinho para cima. E a barriga da água, assim, ó, a superfície da água fica em cima do menisco. É porque ali você tem, então, 1000 ml. Então, esse é o equipamento analítico do laboratório que a gente usa para medir volume, né? E o pycnometer basicamente é o quê? Olha só, o que é o pycnometer? Ele é um balão volumétrico, tá? Basicamente ele é um balão volumétrico, mas ele sozinho não fornece a densidade, tá? Ele sozinho vai te dar só o volume do que tem dentro dele, porque ele vai ter um volume fixo. A diferença dele no balão volumétrico é que ele tem essa tampinha. E daí você enche ele até o fluido ficar até a boca, né? Você enche ele, parece aquelas garrafinhas de oxigênio, né? Você enche ele até o líquido ficar até aqui na boca, e daí você põe a tampinha aqui, extravasa o excesso, daí você tem que secar. E quando você extravasar, você sabe exatamente qual é o volume interno que tem aqui dentro a uma temperatura. Por exemplo, esse aqui é 50 ml a 20 graus Celsius. Tá, você sabe que isso aqui tem 50 ml. E daí, o que mais que você precisa para saber a densidade? A massa? A balança. Daí você vai fazer o quê? Vai pegar ele, vai colocar em cima da balança. Geralmente eles têm a massa deles é conhecida, né? Então você vai descontar a massa dele do cálculo, vai colocar ele na balança lá, seco, vai saber quanto que é a massa que ele tem. Daí você vai colocar o fluido,
vai colocar a tampinha, vai secar ele para não ter nada, nenhum excesso em volta dele, vai colocar na balança. Então você vai receber a massa que tem esse volume aqui. E assim vocês vão ter a densidade. Simples, né? Então, no laboratório, se a gente tem um balão volumétrico, né, a gente aqui tem um picnômetro, né, mas se nós tivermos um balão volumétrico e uma balança, né, se a gente for lá pegar o balão volumétrico, colocar o volume lá no balão volumétrico, a temperatura do laboratório tem que estar 20 graus Celsius. E colocar na balança. Então a gente vai saber a massa, vai saber o volume e temos então a densidade. Então o picnômetro que o João Bueno falou é simplesmente um frasco, né, que você sabe qual o volume exato que cabe lá dentro. E aí, mas ele sozinho não fornece a densidade. Você tem que ter também a balança para ter as duas propriedades aqui, massa e volume, e aí sim vai ter a densidade. Tá? Então, entendam, é assim que nós medimos a densidade. Tá? Então, isso a gente chama, isso aqui nós estamos, o jargão seria assim, é a maneira na qual nós determinamos a densidade da água. E pode ser do gás, pode ser do sedimento, pode ser qualquer coisa, o princípio é o mesmo, não tem como mudar. Ok, gente? Alguma dúvida quanto a isso? %? Aí? Tudo em ordem? Então, isso é densidade. Tá? E é ela que realmente nos importa para a gente entender a dinâmica de quem vai para baixo, quem vai para cima nos oceanos. Né? Então vocês lembram lá da circulação termalina, porque a água afunda na Antártica, no Mar de Weddell, porque ela sobe aqui, desce lá. A questão de subir e descer é questão de densidade ou alguma força extra. Né? Por exemplo, uma ressurgência, quando você tem o efeito do vento atuando na superfície, que pode produzir a subida da água mesmo quando ela não queira subir. Então densidade é realmente o que importa para nós. Tá? Mas, em termos práticos, né, é um pouco complicado eu medir a densidade da água de uma amostra da água do mar com esse método aqui. Tá? Esse método que permite eu determinar a densidade. Mas se eu tiver coletando água na plataforma, no estuário, lá no meio do oceano, né, então, como que eu posso fazer, assim, qual que é a dificuldade de usar esse método em um cruzeiro oceanográfico? O que complica? O que vocês acham que complica? De eu querer usar esse método aqui da massa e do volume para determinar a densidade de uma amostra da água. Não complica nada? Não há problema? Eu poderia usar isso? O que acontece com a temperatura, Luana? Assim, a temperatura não é controlada, assim, mas qual que é a implicação disso? O que acarreta não ter o controle da temperatura? Né? Então, o princípio do termômetro, né? Que tipo, você tem lá o capilar, mas assim, qualquer matéria, absolutamente qualquer matéria, se você mudar a temperatura, você vai mudar o volume que ela ocupa. Se você esquenta a matéria, se ela ganha calor, ela expande,
Se ela perde calor, ela contrai. E isso é um problema, né? Porque imagine, você vai pegar uma amostra. Imagina assim, se alguém já embarcou aqui, né? Imagine, você vai lá com a garrafa, pega a amostra. Mesmo que seja na superfície. Daí, entre pegar a amostra, ir para o laboratório, né, e fazer o procedimento, por mais eficiente que você seja, isso vai ocupar alguns 10, 15 minutos, talvez 20, meia hora, entre pegar uma amostra da água, ir para o laboratório e executar a medição. Lembra-se, não é simplesmente pegar isso, a gente não está trabalhando com... isso aqui não é nada grosseiro, isso aqui é de precisão. Então tem que enxugar o frasquinho, tem que ter certeza que está tudo certinho, e não pode ter água salgada na balança, então tem que ser tudo... Então é uns 15 minutos. E o que vai acontecer durante 15 minutos? Né? Então vai haver troca de calor entre a amostra e o ambiente. Né? E se houver troca de calor, a temperatura muda. Mudando a temperatura, muda o volume, muda a densidade. Então, esse método aqui definitivamente não é um método prático para a gente fazer esse tipo de determinação. Tá? Porque a gente sabe que... Cadê você? Tá aqui. A temperatura afeta a densidade. Porque aumenta a temperatura, aumenta o volume, diminui a temperatura, diminui o volume. Então, a temperatura é um grande problema. Porque a temperatura, no caso, ela não é conservativa. O que significa dizer que ela não é conservativa? Porque simplesmente que ela transfere. Né? A gente vai falar em alguma aula, a gente vai falar um pouquinho mais, mas temperatura ela pode mudar porque vai haver troca, vai haver uma emissão de calor, ou vai haver uma condução térmica, né? Mas a temperatura vai mudar. A salinidade, nesse problema aqui, a salinidade não é problema. Né? Porque se você pegar um frasco com água lá da amostra e levar para o laboratório, né? Tipo, o que pode acontecer com a salinidade? A salinidade pode mudar entre você pegar uma garrafa d'água lá do porto do barco e levar para o laboratório? Vai mudar a salinidade? Não tem porquê, não tem como. Porque a salinidade tem uma propriedade que a gente chama de que a salinidade é uma substância conservativa. Tá? Enquanto que a temperatura não é conservativa, porque a temperatura pode ser trocada com o meio, a salinidade não pode aumentar, não pode diminuir se não houver, se você fechar ela num frasco. Tá? E se esse frasco ficar bem fechadinho, daqui 1 milhão de anos, a salinidade vai estar lá igual. Tá? Porque nenhum organismo, o sal não é alterado em nenhum processo fisiológico animal e nem físico. Tá? Então, assim, entendam, vocês põem sal na comida e ingerem sal. Mas o sal que vocês ingerem vai embora tal qual ele entrou. Tá? Então, o sal ele não faz parte de processos fisiológicos. Ele até faz, obviamente, né? Tem a bomba de sódio dos neurônios, etc e tal. Mas o sal entra, o sódio entra, o sódio sai. É diferente, por exemplo, do carbono. O carbono entra como proteína e sai como, sei lá, outra coisa. Mas sal não muda suas propriedades. Tá? Então o sal é conservativo. E isso é importante. Então temperatura é não conservativa e sal é conservativo. Então, se nós não temos como medir a densidade diretamente, mas sabemos que essas outras propriedades afetam a densidade. A gente sabe que a temperatura aumenta e diminui. A gente sabe que se o sal
né? É interessante, né? Porque o sal ele aumenta a densidade da água. Quanto mais sal, maior a densidade. E tem uma outra coisa também que afeta a densidade, que é a pressão. Né? Porque quanto maior a pressão, a água ela não é, quer dizer, a água ela tem uma ligeira compressibilidade. Então, quanto mais para baixo na coluna d'água, maior a pressão, e aí vai haver uma compressão do fluido. Né? E, havendo uma compressão do fluido, vai diminuir o volume e vai aumentar a densidade por efeito da pressão. Então, essas três propriedades aqui, quer dizer, isso aqui, a pressão não é uma propriedade, mas a pressão mais a salinidade e a temperatura, se eu medir essas três variáveis de uma maneira eficiente, eu posso calcular, então, a densidade. E aí vem uma coisa... Não, para o outro lado. Uma página a mais. Então, eu sei que a densidade ela pode ser determinada através do conhecimento da pressão, da salinidade e da temperatura. Então, vamos falar, falta 10 minutos para acabar a aula, mas vamos começar a falar então um pouquinho da salinidade, então, ou da temperatura. Vocês que preferem falar de salinidade ou temperatura? Alguma preferência? Vamos falar de salinidade. Ninguém se manifestou? Ah, a Joana falou? Não. Salinidade. Salinidade por si só não é uma propriedade física, né? É uma propriedade química, porque é uma solução, né? Tipo, é uma questão de solvente e soluto, né? Mas salinidade então, vocês talvez saibam até melhor que eu como definir, né? Porque vocês tiveram aula de química mais recentemente do que eu, né? Mas é os totais de sais dissolvidos na água. Eu não sei se a palavra correta é dissolvido ou dissociados, né? E aqui tem uma coisa que eu acho que é bom lembrar vocês, é que aqui a palavra é sais, né? Então, por exemplo, nós temos NaCl, e isso aqui, NaCl, né? Se vocês pegarem lá o sal da cozinha, lá vocês vão ter lá os cristais de NaCl, que eles são cubinhos. E isso aqui é uma coisa interessante, porque quando você coloca isso aqui na água, né? Se você colocar aqui num becker com água, se você colocar o sal na água, o que vai ter na água? Assim, é uma pegadinha, assim, é meio uma perguntinha um pouco mais capciosa, assim, né? Mas se você coloca NaCl, que é um sólido, e é um cristal, né? Isso aqui forma um cristal, que é o sal de cozinha. Mas quando ele coloca NaCl na água, o que vai ter na água? Ah, gente, nem é tão difícil essa. Ah, isso aí. Vai ter Na mais, vai ter Cl menos. Né? Então, o que vai acontecer é que quando a gente coloca... Isso é um aspecto interessante, tá? Que isso é uma propriedade dos sais. É que quando você coloca sal na água, o sal... a gente fala que o sal está dissolvido, né? Mas, na verdade, a palavra correta para o sal na água é dissociado. Porque ele se dissocia, ele se separa em íons. Né? Você fica com um cátion, né? O sódio, e um ânion, que é o cloro. Então, eles se separam na água completamente, eles não estão mais juntinhos. É diferente, por exemplo, se eu coloco... deixa
Deixa eu ver, deixa eu lembrar o nome da molécula aqui. Eu vou olhar aqui no meu outro monitor. Só para lembrar. Se eu coloco uma coisa que é escrito como... tá, verde também. C6H12O6. Se eu coloco essa substância aqui na água, né? Coloquei aqui só de propósito, mas que substância que é essa aqui? Que substância que tem essa fórmula química aqui? C6H12O6. É, glicose, açúcar, né? Então, se eu colocar isso aqui na água, o que eu vou ter aqui na água? Quando eu coloco cloreto de sódio na água, eu vou ter sódio e cloro dissociados. E quando eu coloco glicose na água, açúcar, o que vai ter na água aqui? Vai ter... Na água vai ter C6H12O6. O João viajou na maionese ali. Vai ter CO2 e hidrogênio. Não, hidrogênio vai ter. Se alguém consumir isso, vai transformar isso em alguma outra coisa. Mas se não tem aqui, nós não temos ninguém aqui consumindo nem produzindo nada. Então, mas isso aqui é um fenômeno interessante, tá, gente? Que sais se dissociam na água, em íons. Uma molécula orgânica como glicose, se eu colocar na água, ela não se dissocia. Tá? Então, você pode dissolver ela vai ficar dissolvida, mas é a mesma molécula. Tá? Você não está alterando a substância em si. Mas quando você coloca o sal na água, ele se dissocia. Tá? E aí você pode até, numa dessas, tirar um e ficar com o outro. Mas aqui não. A molécula é a mesma molécula que está lá dentro da água. E isso causa um fenômeno interessante, gente, que assim, é até coisa que a gente faz no laboratório, às vezes pode mostrar isso, mas se eu pegar aqui eu esqueci o nome desse troço aqui, que instrumento que é esse aqui? É bureta? Proveta? É o quê? É a proveta, né? Se eu pegar aqui 50 gramas de NaCl e 50 gramas de C6H12O6. E aqui eu, por exemplo, encher aqui as buretas. Como que é o nome desse troço? É proveta, né? Acho que isso aqui é proveta. A proveta está com água até aqui. São duas provetas iguais, tá? E se eu pegar o sal e colocar aqui, o volume vai subir. Porque eu estou colocando massa no sistema e, obviamente, que vai haver um aumento do volume também. Mas se eu pegar 50 gramas dessa molécula aqui e colocar aqui, o volume vai aumentar muito mais. Tá? E essa diferença de volume é a mesma massa que eu estou colocando aqui. Tá? É a mesma massa e assim, até o volume do sólido, né? Se você pegar 50 gramas de sal e 50 gramas de açúcar, tem basicamente o mesmo volume. Mas quando eu coloco o sal na água, pelo fato do sal se dissociar, o aumento do volume é relativamente pequeno. Enquanto que quando o aumento de volume causado pela adição dessa substância orgânica aqui é muito maior. Então me digam, no final desses... aqui eu tinha a mesma quantidade de água, digamos assim, eu tenho meio quilo de água nos dois troços, assim, o mesmo volume, né? O mesmo volume de água aqui. Daí eu coloquei aqui açúcar aqui e coloquei sal aqui. Qual que vai ter a densidade maior no final?
No final do processo, vai ter maior densidade. Por que vai ter maior densidade? Porque o volume vai ter mais massa e um volume menor. Tá? Então, isso é um processo interessante e assim, a questão do sal é interessante porque essa característica do sal de se dissociar significa que você pode colocar muita massa e vai ver uma relativamente pequeno aumento do volume. Tá? Certamente a densidade aqui vai ficar maior que a densidade da água pura, né? Se você pegar uma solução de açúcar e colocar na água, ela vai afundar porque ela é mais densa. Mas se você fizer o equivalente com sal, ela vai ficar muito mais densa. Tá? Então isso é uma propriedade importante dos sais na água. O que mais que eu vou falar do sal? Bom, vamos terminar de falar sal, mais 5, 10 minutos e termino de falar sobre sal. Não, tem bastante coisa para falar de sal, né? Mas aqui é só a gente se relembrando alguns conceitos importantes. Né? E daí a salinidade, tá? Então é os totais de sóis dissolvidos na água ou dissociados, né, na água. E é importante lembrar também que a proporção dos elementos maiores é igual em todos os oceanos. Então, se você pegar uma água do Atlântico, a proporção de sódio para cloro, para outras coisas de elementos maiores, é igual de uma água que foi coletada no Pacífico, no Índico. E é interessante lembrar, né, que isso é outra historinha interessante, né, que a salinidade, como ela é definida para a oceanografia, ela é definida como uma variável dos oceanos. E nós não podemos falar de salinidade para um rio, né? E nós também não podemos falar de salinidade do Mar Morto, tá? Quer dizer, não é ilegal, mas tecnicamente é incorreto de falar de salinidade do Mar Morto, porque o Mar Morto, ele não tem nenhuma conexão com o mar, né? Quer dizer, todo mundo conhece o Mar Morto, mas ninguém sabe nem onde fica o Mar Morto, né? O Mar Morto é um lago salgado que fica na fronteira de Israel com a Síria, se não me engano. Ou do Líbano com a Síria, alguma coisa assim. E ele é pequenininho, né? Nem é tão grande, e ele é um lago totalmente fechado. E isso implica que as proporções dos elementos maiores que constituem a salinidade do Mar Morto não necessariamente é igual à proporção dos elementos da salinidade dos oceanos. Né? Então, tecnicamente não é correto falar da salinidade do Mar Morto. E qualquer conexão com o oceano vai garantir que a proporção seja a mesma. Então, por exemplo, o Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Báltico, qualquer coisa assim, tem salinidade porque a salinidade é um efeito associado com o oceano adjacente. Bom, antigamente se media a salinidade por titulação, né, por nitrato de prata, né, fazia toda aquela... Mas, a partir dos anos 60, a salinidade deixou de ser medida por titulação. Ela continua, né, nós podemos usar titulação ainda, né, mas é um método caro e consome muito tempo. Mas o pessoal percebeu que dava para fazer de maneira muito eficiente medir a salinidade através de outra propriedade que é a condutividade elétrica. Condutividade elétrica. Que todo mundo talvez já tenha tido a experiência, né, de levar choque no chuveiro, porque a água, quer dizer, vai levar choque se houver algum sal dissolvido na água. Né? Se a água tiver 100% pura, sem nada de sais dissolvidos, ela não conduz eletricidade. Então, a água do mar tem muitos sais dissolvidos, então ela é uma boa condutora de eletricidade e a condução elétrica é tanto maior quanto a quantidade de sais dissolvidos na água. Tá? Então o pessoal descobriu que através de uma relação simples, né, se você pegar aqui a energia, né, e passar a energia e ver quanta energia passa através de uma extensão aqui, isso aqui vai dar uma quantificação da condutividade. Tá? Então, se você dá uma voltagem, aplica uma corrente, né, num circuito,
e ver a quantidade de corrente que passa através de um espaço, você consegue quantificar a condutividade. E a condutividade tem uma unidade esquisita, né? Alguém lembra qual que é a unidade da condutividade elétrica? É uma unidade completamente fora assim, dos padrões normais, assim, metro, quilo, essas coisas assim. Não. Ampere é unidade de corrente. Tá? Corrente elétrica é ampere. Tensão elétrica é volt. E, só para lembrar da lei de Ohms, resistência é ohms. Né? E a condutividade elétrica tem essa unidade ali que o João falou, que eu acho que está errado. É Siemens. Mas eu acho que é Siemens metro. Vamos consultar aqui para não falar bobagem. Não, eu acho que é Siemens, mas eu não sei se tem a distância ali. Unidade de condutividade. Tá errado, João. É Siemens por distância. Aliás, eu nem faço ideia do que seja exatamente o Siemens, mas a unidade é Siemens por metro. Aliás, pode ser daí por metro, por centímetro, por decímetro, qualquer coisa assim, mas é por distância, porque depende dessa distância aqui que percorre. Tá? Então, essa unidade estranha, né, que vocês podem entrar lá e ver lá que é Siemens por distância, tá? Isso aqui é a unidade de condutividade elétrica. Só que tem um probleminha também, porque a condutividade também é afetada pela temperatura. Tá? Então, se você mudar a temperatura da água, você muda a condutividade. Mas aí é tranquilo porque é relativamente simples medir a temperatura da água. Né? Tipo, a temperatura é uma das variáveis mais tranquilas, digamos assim, da gente medir. Tá? Então a gente mede a temperatura, que daí, aliás, daí eu vou fazer a pergunta: como que a gente mede a temperatura da água? Qual que é o instrumento que nós usamos para medir a temperatura da água? Vocês vão falar um nome que... Oi? O CTD. Não, CTD é o equipamento que mede várias coisas, mas qual é o instrumento que mede a temperatura? Não, digam aí, vocês vão falar, ele não está completamente errado, mas tecnicamente há poréns. O que vocês usam para medir a temperatura? Termômetro, né? Todo mundo vai falar, termômetro. Mas, por definição, o termômetro é aquele instrumento que tem um capilar e um bulbo com um fluido, que muda em função e daí ele marca o nível em função da expansão ou contração desse fluido, tá? Vou falar isso na próxima aula. Mas, tecnicamente, tá? O que nós usamos para medir a temperatura, né? Que, por exemplo, o seu celular, que eu não sei se o celular de vocês tem ou não tem, né? Mas atualmente o celular tem tudo, mas tem um termômetro? Não, ele não tem termômetro. Ele pode até indicar a temperatura, mas ele não tem um termômetro. Ele tem um ele tem um, eu esqueci, um o termistor. Tem dois tipos, né? Tem o termistor e tem o Tem dois trocinhos, tem dois componentes eletrônicos que permitem a gente medir temperatura, tá? Por alguma propriedade física associada com eletricidade, tá? Um é termostat... Pô, como que é o nome do outro? Esqueci o nome do outro. Termistor e termopar. Tá? Eu não sei exatamente qual que é a diferença entre termistor e termopar, mas eles são diferentes em termos de como eles funcionam. Tá? Os termistores são mais precisos. É curioso, mas assim, esse termômetro que vocês compram, que tem uma barrinha de metal, aquela barrinha de metal
protege, então lá dentro tem um componente eletrônico chamado termistor. E como que funciona? É muito simples, porque a temperatura muda a condutividade elétrica do termistor. Então, e daí você tem uma relação que diz lá, então se aumentou a temperatura, você emite você manda tantos volts e passou tantos volts, significa que a temperatura é tanto. Né? Então é bem direto o tipo de medição. Mas tecnicamente ele não é exatamente um termômetro. Termômetro é aquele instrumento lá que tem o mercúrio, tem o álcool colorido dentro, o termômetro conceitualmente é um instrumento analógico. Né? E já o termistor, o thermopar, são componentes eletrônicos. Bom, já estamos passando do tempo aqui, então vamos ficar por aqui. E daí na próxima aula a gente continua falando, a gente vai ter que falar mais algumas coisinhas sobre a salinidade, mas aqui já foi uma introdução, né, sobre que eu quero lembrar vocês de alguns aspectos importantes, porque isso vai ser importante, porque a gente também vai dar uma parte prática da disciplina, né, de como medir as coisas, mas aí é que já fica um esquenta, tá? Então, na semana que vem a gente continua falando mais da salinidade, mais algumas coisas importantes que tem que falar, e da temperatura, daí a gente entra também na temperatura. E vamos assim. Alguém quer fazer uma pergunta, alguma coisa, alguma curiosidade, assim, antes de eu terminar a aula? As minhas aulas são tão boas que nunca surgem dúvidas, né?